agora é hora de trazer estas crianças de novo para a rotina, porque agora as aulas são presenciais, todo mundo está voltando para o trabalho, nada de home office. É hora de novos ajustes. E aí? Boa tarde, Boa Rita. tarde, bem-vinda. Obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui novamente. Boa tarde também para você que nos assiste em casa. Que bom que teremos a oportunidade de falar sobre isso, né? A pandemia nos trouxe desafios diversos, nos trouxe uma convivência excessiva em casa, todo mundo dentro de casa. E agora a pandemia passou, nós fizemos algumas concessões durante a pandemia, ninguém esperava ficar esse tempo todo dentro de casa, pai, mãe, filho, às vezes o vô, a avó, as crianças, convivendo excessivamente com as telas. Mas agora a pandemia está passando, as crianças estão de volta às escolas, estão voltando das escolas para as casas e nós percebemos um aumento de irritabilidade, de frustração, de ausência de limites e o que fazer, né? Ou o que não fazer. Primeiro, reconhecer que nós passamos todos por algo que não estávamos preparados para passar. Nem um adulto, nem uma criança. Nós, os adultos, ainda temos alguns repertórios que construímos durante a nossa vida de perdas, de perda de um ente querido, de perda de um emprego. Mas nossos filhos e as crianças não, né? Foi tudo muito novo. E agora, o que fazer? Então hoje eu quero trazer algumas dicas preciosas e práticas sobre o que fazer. Mas antes eu queria falar um pouco sobre uma frase muito dita que é: nasce um filho, nasce uma mãe ou nasce um pai. E eu queria trazer uma reflexão sobre essa frase no sentido inverso do que a gente mais escuta. Bem, nós nos preparamos para apresentar um programa, para ser educadora parental, psicopedagoga, médico, cozinheiro. Nós passamos anos da nossa vida nos dedicando a isso. E para ser pai e mãe? Que escola que estuda? Como funciona essa frase, nasce um filho, nasce um pai e uma mãe? Ok, e depois? A gente vai aprender com essa criança ou a gente vai se preparar para aprender? Mas preparar como, Anne? A gente pode ler vários livros, fazer alguns cursos disponíveis, gratuitos, que às vezes até as igrejas oferecem, conversar com outras pessoas, mas me incomoda um pouco o fato da gente se acomodar nessa situação. Eu recebi esse filho na família e agora eu me tornei pai e mãe. E aí o que muita gente faz? A gente pega os ensinamentos que nós recebemos de quando éramos crianças, o nosso marido a mesma coisa, e aí a gente tende a replicar esses modelos. E uma coisa para a gente refletir e pensar junto é: eu vou replicar aquilo que foi bom. Não é porque eu sobrevivi a um pai ou uma mãe punitivo, que não conversava, que eu vou replicar isso no meu filho. Então o primeiro ponto que eu gostaria de abordar é esse ponto. Ok, você se tornou pai, você se tornou mãe. E agora? A gente vai crescer como pai e como mãe, assim como a criança cresce? Não, a gente vai buscar ajuda, a gente vai buscar orientação. Essa é a primeira palavra que eu queria deixar. E já abriu com certeza um leque de opções para a pessoa pensar, pelo menos, como ela está sendo, principalmente as mães mais jovens, os pais mais jovens, como você está sendo como pai e como mãe. Você se preparou, né, como disse a Anne, você se preparou para ser pai e ser mãe? Então muitas pessoas
surpresa! E aí, realmente não sabe o que fazer. E ela falou, olha, a mãe pega os aprendizados que teve na família, o pai pega os aprendizados que teve na família, junta tudo na criança, bate no liquidificador e vamos misturar e fazer tudo. Mas só que são criações diferentes. Sim. E muitas vezes há conflito nisso, Sim, né? Se existe conflito, vamos pensar. Se eu tenho conflitos com uma pessoa que é sangue do meu sangue, que é minha irmã, minha mãe, imagina para uma pessoa que eu me casei, que não é nem um parente meu, não é da minha família. Então eu já tenho um conflito de estar junto com alguém que pensa completamente diferente de mim. E o que a gente não pode é aprender a ser pai e ser mãe sendo. É isso que eu penso. Que muitas vezes nos acomodamos nisso. Eu vou aprender com a criança. Não, a criança vai aprender com você. Então vamos estudar, vamos ler livros, vamos buscar orientação, conversar com outros casais experientes, encontrar cursos, como eu disse, que às vezes as próprias igrejas oferecem, e para nos prepararmos melhor para ser pai e mãe dessas crianças. Para sermos pai e mãe destas crianças agora no pós-pandemia, como vamos trazer essa criança de volta às regras, à rotina, porque ela é necessária, já não é mais a rotina de quem está em casa, é a rotina de ter horário para sair, horário para entrar no colégio, quer dizer, não dá para ficar um pouquinho mais na cama. Não, não dá. Sim, primeiro vamos olhar para nós, vamos olhar para dentro e conhecer e legitimar as nossas emoções. Então, a hora de propor isso para o filho não é uma hora que você está com raiva, não é uma hora que você está exausta, não é uma hora que você brigou com seu cônjuge, não é uma hora que você está com fome. Ou com pressa de sair. Ou com pressa de sair, porque muita fome, muito sono também gera irritabilidade em algumas pessoas. Então, primeiro vamos estabelecer que momento vamos colocar esses limites para as crianças. Vamos sentar junto com o nosso cônjuge e escolher que limites nós vamos conversar e colocar. Então, por exemplo, algo que tem se falado muito, e você já trouxe gente para falar no programa também, sobre o uso das telas, sobre horário de dormir. Então, em vez de fazer uma lista grande ou conversar sem estar preparado para conversar, vamos decidir quais são os limites principais para colocar para essa criança. Decidimos? Joia, decidimos. Vamos organizar um tempo para conversar com essa criança. Onde a TV não está ligada, onde o celular não vai tocar, onde o outro filho não vai chamar mãe, pai. Arrumamos esse lugar, vamos explicar para o filho qual é o limite. Então, vamos conversar, vou citar o exemplo que você colocou sobre a hora de acordar, né? Então, eu vou colocar para essa criança ou para esse adolescente, olha, você precisa agora acordar às 6h30 da manhã porque você tem escola. Mas eu não gosto de acordar cedo. E aí, a gente precisa tomar muito cuidado, porque as crianças são muito espertas para querer entrar numa situação de ganhar e entrar numa situação de discussão. E aí o que muitos de nós, qual que é o nosso deslize nesse momento? A gente começa a discutir. A gente começa a discutir e quando eu discuto, eu alimento você. Eu dou poder para você. Yane, então tem que dar uma ordem e mandar calar a boca? Não. Você decidiu qual é o limite? Sim. O adulto é você. Os adultos somos nós, né? E os limites existem para separar, para criar um cerco de proteção, para dar segurança para essa criança. Então, filho, filha, seu horário de levantar é 6h30 da manhã. Se é uma criança menor, eu vou te ajudar, eu vou te dar 2 avisos, mas a partir de hoje,
Não vai ter pirraça na hora de acordar. Você vai acordar, você já entendeu como funciona? Quer dizer, essa conversa é super importante. Sim. Agora, as idades vão interferir nessa linguagem? Sim, vão demandando... Porque tem famílias que têm crianças e tem adolescentes. O adolescente tem que ser mais incisivo ou com a criança deve ser mais assim, olha, é assim... Sim, vão demandando linguagens e combinados e acertos diferentes. Então, eu disse isso para uma criança e vou ajudá-la, claro, é uma criança pequena. São conversas individuais, então? Conversas individuais, não adianta colocar todo mundo na sala? Não, somos diferentes. Se já somos diferentes, mesmo tendo o mesmo sangue ou não, vamos colocar falar com um adolescente junto com uma criança de 6 anos, não, o adolescente vai irritar, a criança vai irritar o adolescente e você ali já perdeu. Então, com a criança, ajudá-la nos primeiros momentos, mas deixar bem claro que se foi escolhido um limite, ela não vai poder ultrapassar aquele limite. Por isso a escolha, o que é regra, o que é limite e o que não é, o que dá para a gente conversar. Então, se a gente coloca para o adolescente, ó, você está dormindo muito tarde, eu vou diminuir 30 minutos. Não é ser drástico, nunca mais vai dormir tarde ou não vai usar a tela nenhuma, não. Vou diminuir 30 minutos. O adolescente vai direto para o argumento com você. Ele vai bater boca com você, ele vai falar que você é a pior mãe do mundo. Esteja preparado para ouvir isso. Eu te odeio, mãe, eu te odeio, pai. Porque na casa do fulano, todo mundo da minha idade dorme 2 horas da manhã. Não diga você não é todo mundo. Fique quieto. Fique em silêncio. Você já está estável. É difícil. Você já está estável. Deixa ele extrapolar. Tem pais e mães que não conseguem, Anny. Então, por isso que eu estou aqui. Deixa ele extrapolar a raiva dele, desde que não seja de maneira desrespeitosa. Porque quanto mais a gente fala em cima, Rita, a gente vai alimentando o outro a discutir. Tem momentos que a gente vai conversar, discutir, adequar, mas se a gente pensar no limite como forma de proteção, então, filho, eu entendo que você está com raiva, eu entendo que você quer jogar até mais tarde, eu entendo que essa meia hora que você não concorda com isso, mas a partir de hoje nós vamos fazer assim. E se tem alguma dúvida, ele vai ficar com raiva. A gente sente raiva. É o lugar dele sentir raiva, ficar bravo. Mas, de novo, os limites são colocados nas estradas, nas empresas, para nos proteger. Verdade. Para nos proteger. Quanto a ceder, tem alguns pais que, por conta da birra, da pirraça que você citou agora há pouco, da birra, da pirraça, da manha, do choro ou destas malcriações, aí os pais, então tá, então não falo mais nada, então faz do jeito que você quiser, alguma coisa assim. Não cede. Não, sobre ceder, então não cede, gente. A criança vai lutar com você até você ceder. Ela vai disputar poder com você e quanto mais você argumentar com ela, mais poderosa ela fica. Claro, eu não estou dizendo para não ceder em situação nenhuma. Se a menina, se o menino quer escolher a roupa, tem 3 opções de roupa para escolher, tá aqui, ok. Tem inúmeras oportunidades que a gente pode ceder. Mas que no que diz respeito à segurança do nosso filho, à formação do nosso filho, nós precisamos ter coragem para dizer não. E não é um não que não explica, tipo, mas por que não? Você deve explicar, filho, por isso, mas eu não concordo. Eu respeito a sua discordância. Você tem o seu lugar de discordar, mas mantenha. Se é algo para deixar o seu filho seguro, mantenha e seja presente na vida dele. Porque também o que não adianta, o que não ajuda é nós colocarmos esses limites e ficarmos ausentes na vida do nosso filho. Não adianta eu diminuir o tempo do celular do meu filho se eu não diminuo o meu.
Não adianta eu passar horas e horas e horas assistindo uma série e falar para o meu filho desligar das telas se eu não dou o exemplo. Eu posso sentar no quarto do meu adolescente, pegar um jornal para ler e ficar lá perto dele. Eu posso jogar um jogo de videogame um tempinho com ele. Eu posso ver uma banda que ele se interessa ou ouvir uma música para puxar uma conversa. Então, onde tem tudo isso, o limite é sinal de que eu estou sendo cuidado. Anne, eu quero agradecer a tua participação comigo. Obrigada pelas suas dicas, orientações. Muito obrigada. Portas abertas do mulher.com para você nos orientar em outras coisas também. Muito obrigada. Eu que agradeço. Nós colocamos as redes sociais. Sim. Né? Você quer repetir? Anne com 2 N's, né? @Anne. Não, tá certinho. Eu só queria oferecer 2 sessões. Eu sou psicopedagoga e educadora orientadora parental, então gostaria de oferecer 2 sessões a uma família, a um casal, a uma família que está com essa dificuldade de impor limites. E gostaria de conversar e receber essa ajuda. No seu Instagram? Pode ser pelo Instagram ou mesmo pelo telefone. Ok, tá aí os contatos da Annelise Cabral Domingues Bonfim, psicopedagoga, que hoje conversou conosco sobre, depois da pandemia, como retomar essa rédea da família aí e trazer as crianças novamente para os limites. Anne, mais uma vez, obrigada. Obrigada a você, Rita.